falamos sobre a igreja na cidade, falamos sobre a igreja na cidade, ela procura a paz da cidade, ela ora pela paz da cidade, ela desfruta da paz da cidade. Vamos pensar um pouquinho sobre a igreja agora dentro da cidade. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 17, fazer um rápido posicionamento do texto. Por questão de tempo a gente não vai fazer a leitura toda do texto, mas nós vamos caminhar nesse texto de Atos 17, 15 e 23. Veja bem, no capítulo 13 de Atos, Paulo e sua turma estavam orando em Antioquia, quando o Espírito Santo chama-os, ou impele-os e leva-os a fazer missão. Então Paulo começa a sua viagem missionária. E no capítulo 17 ele chega em Atenas. Em Atenas ele chega, e o texto diz que os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e representaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A partir daí, nós vamos começar a pensar um pouquinho. Primeiro, Paulo estava em Atenas. Atenas era um tipo de capital do mundo nos tempos bíblicos. Centro cultural. Atenas representaria para o mundo da época o que hoje representa cidades como Nova York, Londres, Paris. Tudo que surge nessas capitais se torna moda no mundo inteiro. E Atenas era essa cidade central, a cidade importante, o centro da cultura nos tempos de Paulo. Atenas, a cultura grega que fluía de Atenas, ela foi tão forte, era tão importante, tão marcante, que o Império Romano, ao conquistar e vencer as batalhas e se tornar um grande império, ele não conseguiu, ele não reverteu, ele absorveu a cultura romana, a cultura entrou no império. Mantiveram-se os ritos, o estilo, a forma de pensar da cultura ateniense, a cultura grega. A cultura grega ela foi tão importante que ela influenciou, por exemplo, o próprio cristianismo. Quando você lê a sua Bíblia, talvez você tenha que olhar um pano de fundo. O texto testamentário foi escrito em grego. As epístolas paulinas respeitavam uma forma de escrever que foi formulada pela cultura grega. Os primeiros momentos, as primeiras crises dentro da igreja, ela foi uma crise entre o cristianismo e a cultura grega, uma coisa chamada gnosticismo. Então veja bem, Paulo está em Atenas, Paulo está diante dessa cultura poderosa. Paulo está diante de uma cultura que não só foi poderosa no seu contexto, mas inclusive para a própria formação bíblica. As primeiras cartas, a primeira igreja surgiu nessa cultura. A primeira luta cristã, ela surgiu entre o debate cristianismo e gnosticismo. A cultura grega influenciou o mundo por meio de suas ideias, cidades, o seu sistema político de cidade-estado, sua filosofia, platonismo, Aristóteles, todos eles surgiram dessa cultura, sua forma de religião, sua forma de estilo de vida. Quando Alexandre o Grande expandiu a cultura grega pelo mundo, em cada novo país conquistado ele construía uma escola, ele construía um estádio, ele construía um teatro. Ele expandia o pensamento grego, ele expandia a arte grega, ele expandia a ideia grega. Os gregos tinham uma busca pelo corpo. É por isso que os deuses gregos são homens ou mulheres com seu corpo perfeito. Os gregos tinham essa coisa com o corpo. Obviamente os gregos tinham isso. Nossa cultura não tem nada a ver com isso, correto? Nós não temos nenhum problema com o corpo.
Quem está magro não se preocupa que está magro, quem está gordo não se preocupa que está gordo. Então você vê como que essa cultura do corpo, passados os séculos, e os gregos nos ensinaram isso. Olha como que essa cultura é poderosa, foi forte. E Paulo está lá. Agora veja bem, no verso 22, Paulo está dentro dessa cultura. No verso 22 ele diz assim, olha, Paulo levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores, atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Vamos lá, olha onde Paulo foi pregar. Eu não sei se vocês aceitariam um convite e permitiriam que o pastor da sua comunidade fosse pregar no Areópago. O Areópago era um centro de múltiplas religiões. Era como ir pregar no centro de Macumba ou na matriz da cidade. Era um lugar extremamente hostil à ideia cristã. E Paulo pregou lá. Paulo estava naquele lugar. Paulo não só pregou lá, mas Paulo está no meio de pessoas e de um ambiente de ideias bem diferentes da dele. Então ele está num lugar extremamente politeísta, com pessoas com ideias diferentes da dele. Ele não estava pregando para um público que aceitava as suas ideias, que entendia as suas ideias. Se você ler esse texto de Atos 17, 15, 21, 22, 23, no finalzinho, ele vai falar sobre o Jesus ressurreto, e os homens, a plateia vai dizer: sobre essas coisas, outro dia nós te ouviremos. A gente não quer ouvir sobre o Anastasis, o ressurreto, a gente não quer esse papo. É fácil a gente pregar, e aí é legal, pregar para crente. Pregar para quem ouve, né? Agora, pregar para uma pessoa que tem uma ideia completamente diferente da sua é muito difícil. Além de ele estar no Areópago, além de ele estar nesse ambiente hostil, veja bem que ele se identifica com a fé pessoal. Ele não rejeita aquelas pessoas. Ele diz lá no verso 22 o seguinte: olha, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. É interessante como é que Paulo trata esse assunto. Paulo poderia dizer: olha, vocês estão completamente errados, estão condenados, vocês vão queimar no fogo do inferno. Mas ele diz: olha, pessoal, eu tenho observado vocês são bastante religiosos, vocês têm uma espiritualidade, vocês têm uma devoção. Se identifica com o grupo. Paulo está num lugar hostil a ele, mas Paulo tem uma conversa pessoal. Paulo ele começa a tratar disso, ele entra nesse contexto, né, diante dele, esse ambiente que conecta as pessoas no seu contexto secular. Porque andando pela cidade e observando, né, os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar ao qual apenas a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. De tudo, ele conseguiu conectar uma coisa. Ele conseguiu pegar aquela cultura diferente da dele, trouxe aquele assunto para o lado do pessoal: vocês realmente têm fé, cara, é legal que vocês têm fé. E de tudo que vocês têm fé, olha esse detalhe de vocês, olha esse Deus desconhecido. Conectou, falou a mesma língua, se aproximou das pessoas. E Paulo se identifica, né, com essa fé, com esse ambiente de Deus. Veja bem, a igreja, meus irmãos, está na cidade, influenciados, tocados, vivendo cada instante. Por isso a igreja na cidade deve ser um movimento sincronizado e equilibrado. A gente vai pregar o evangelho em lugares como Areópago, que não é uma igreja.
Você já viu evangelismo, como que a gente faz evangelismo normalmente? A gente fala assim para a pessoa: olha, você tem que ir lá na minha igreja ouvir meu pastor. Não é isso que a gente faz? É fácil, né? Você tira a pessoa de lá e vem falar: aqui é nosso lugar. Aceite as nossas coisas. A gente não fala assim: pastor, vai pregar lá no Areola. Pastor, vai pregar uma segunda-feira numa reunião dos maçônicos. Pastor, vai pregar numa reunião do pessoal do racionalismo cristão. Vai pregar lá, pastor. Vamos ajeitar para você. A gente não faz isso. A gente não pede para o pastor fazer oração de abertura no rodeio da cidade. Porque a gente não quer que pregar no Areópago, a gente quer pregar aqui. A gente não quer conversar sobre as pessoas. Elas estão crendo. Elas têm sentimentos religiosos. Essas pessoas, às vezes, elas estão buscando Deus. E a gente precisa se conectar a elas. Nós precisamos levar a mensagem a elas, foi o que Paulo fez. Mas esse movimento, ele tem que ser sincronizado e equilibrado. Porque, você lembra de ontem, se você... E a linguagem de comunicação. Eu fui uma pregação recentemente também no congresso, uma conferência. O pastor pregou durante 1 hora, foi bem legal, mas ele não usou a Bíblia. Achei estranho aqui. Estava com um colega do lado, a gente terminou e falou assim: olha, foi legal, mas se ele tivesse usado a Bíblia, tinha sido melhor. Então, aí Ramão, Paulo, quando ele entra nessa cultura, ele tem 3 coisas interessantes dentro dele. Ele não entra de qualquer jeito. Veja bem como que Paulo se movimenta dentro da cultura. Ele tem 3 sentimentos, ele tem 3 coisas importantes que nós temos que ter também. Primeiro, Paulo tem indignação. Segundo, Paulo tem diálogo. Terceiro, Paulo tem compaixão. Indignação. Olha como o texto nos diz, lá no verso 16: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Na nova versão internacional, a palavra está assim: profundamente indignado. Na Bíblia de Jerusalém diz inflamava. Se você tem uma revista atualizada, diz que ele se comovia. Paulo, ao ver a idolatria da cidade, ele ficou com o seu sentimento mexido. Ele não concordou com aquilo. Ele ficou indignado. A cidade estava infestada de ídolos, diz o texto. A idolatria moldava o coração do povo, a idolatria determinava os hábitos e, por seguinte, o comportamento e a mente de todos. Idolatria mostrava a sua face em cada dia, momento da vida, na casa, no comércio e nas experiências da vida. A cultura da idolatria determinava o ritmo da cidade. A idolatria, ela era uma forma de vida, era um estilo de vida, tudo era determinado por isso. Se você comprasse um café na padaria, ao pegar a xícara, aquela xícara denunciava a idolatria. Ao fazer uma refeição, a refeição era uma refeição que era consagrada ao ídolo. Se você andasse numa rua, aquela rua era de um ídolo. Tudo, o movimento da cidade, o ritmo da cidade, era um ritmo da idolatria. Então, veja bem, essa indignação, e nós estamos diante de uma cultura. Paulo tinha o seu desafio na cultura ateniense. A cultura contemporânea é a cultura que determina, molda o nosso estilo de vida, de casa, de comércio, de escola, de tudo. É assim que a nossa cultura determina a gente. Existe o que nós chamamos de tripé moderno: pluralismo, individualismo, secularismo.
pluralismo, várias opções, escolhas. Então, no passado, ontem a gente conversou com algumas irmãzinhas aqui, no passado a gente não podia ir no cinema, você se lembra? No passado você era crente ou você era assembleiano, presbiteriano, batista, se você era pentecostal, era Assembleia de Deus e Brasil para Cristo, se você era a casa de oração, tal, era 5, 6 coisas, onde você é o que você quiser. Tem igreja para todo gosto. Tem igreja de palmeirense, tem igreja para corintiano, mas veja bem, a cultura da nossa época também é uma cultura de idolatria. Somos a cultura da rede social. Há 20 anos atrás foi feita uma pesquisa entre os jovens: quanto tempo vocês passam conectados? E a resposta em média foi 2 horas. Recentemente foi feita uma nova pesquisa com a mesma pergunta: quanto tempo vocês passam conectados? E a resposta foi: não entendi a pergunta. Porque na nossa cultura estamos 100% do tempo conectados. Nós dependemos da rede social. A gente posta uma coisa na rede social, o que a gente espera? Um like. Você está num grupo, todo mundo aqui tem alguns grupos de WhatsApp, tem grupo de WhatsApp da escola, da faculdade, da família, dos amigos do trabalho, dos inimigos de alguém do trabalho, da igreja, do ministério infantil, do ministério adulto, do ministério de música, do ministério não sei do que, dos irmãos. E aí, se você posta alguma coisa lá, o que você espera? Que haja um retorno. Somos uma cultura da rede social. Somos uma cultura não só da rede social, mas a gente é uma cultura do consumo. Nós somos essa cultura de consumir tudo. Nós somos a cultura do individualismo. Somos tão individuais que estamos dispostos a fazer sofrer quem mais nós amamos para sermos felizes. Quando um casal opta pelo divórcio, e o nobre argumento, a justificativa é: eu preciso ser feliz. Mas a pessoa que ele mais ama, que é o seu filho, vai ser impactado de uma forma tão poderosa, que a gente não consegue marcar qual vai ser o rumo daquela pessoa. Então, ela é tão individual, que ela não está parando para pensar no sacrifício pelo outro. É o meu bem-estar. Então, para mim, a nossa cultura ela é tão consumista, tão individualista, tão rede social, tão plural, e por fim, como disse Zygmunt Bauman, ela é tão líquida, que ela se esvai em nossos dedos. Nada é permanente. Quando a gente pensa em indignação, olha que o Tim Keller fala. Joga os slide aí, jovem. Tim Keller diz assim, para contextualizar com equilíbrio e para alcançar de modo bem sucedido as pessoas de uma cultura, precisamos tanto entrar na cultura com sensibilidade e respeito, quanto desafiar a cultura nos aspectos que ela contradiz a verdade. E para fazermos isso, nós temos que ficar indignados. Nós não podemos olhar o mundo, a nossa cidade e ficar passivos. É assim mesmo. Dá certo. A cultura é assim mesmo. Paulo não ficou assim, ele ficou indignado. A segunda coisa para a gente entrar na cultura é o diálogo. Olha como que Paulo ele desafia isso, né? Verso 23. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também o altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. As expressões sobre Deus estão na cultura.
nas orações, nas preces, nas vozes, nas canções. E olha como que Paulo vai continuar dizendo isso, lá no verso 28. Ele cita e diz assim: olha, existimos como alguns, aquele Deus que nós nos movemos e vimos e existimos como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Você viu que Paulo, ele trata um diálogo com a cultura? Você percebeu que teu vizinho, que não é evangélico, que não pertence à casa de oração, ele diz para você que acredita em Deus, que tem fé, que ele ora, que ele faz prece, e você fala assim: mas o que é isso? Por que isso? Talvez você possa rejeitá-los, ou você possa dizer: veja bem, você está precisando orar a Deus, vamos orar juntos então? Vamos falar de Deus? Vamos dialogar com as pessoas que estão procurando por Deus? Quando eu estava, um dia eu fui pregar numa formatura de uma universidade, e a convite daquela instituição, eu preparei um sermão e deixei sobre a minha mesa. Aí a minha mãe, ela leu o sermão, não sei porque naquele dia ela se interessou, e quando ela terminou de ler o sermão, ela falou: puxa vida, aquele hino é muito bonito, eles cantam lá na sua igreja? E eu disse: mãe, que hino era esse? Aquele hino que diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Viveremos esperando dias melhores para sempre, dias melhores para sempre. Eu falei: mãe, mas isso não é um hino. Ela: mas bem que podia ser, né? Você viu que a cultura anseia por algo que nós ansiamos também? A gente não vive esperando um dia melhor? Vocês estão esperando esse dia? Que seremos melhores? Tão melhores que nós seremos perfeitos? Tão melhores que nós não sentiremos mais dor? Tão melhores que nossas lágrimas serão todas elas enxugadas pelo nosso Criador? Nós não aguardamos esse dia. Vivemos esperando esse dia. O mundo também espera esse dia. Nós devemos dizer para esse mundo: olha, nós temos uma palavra para vocês acerca desse dia. Olha o que Tim Keller afirma sobre isso. Ele diz assim: cada igreja pode e deve ser uma igreja apropriada à sua cidade. Cada igreja, ela tem que traçar os seus diálogos com a sua cidade. Paulo chegou na hora e disse: olha, olhou tudo aquilo e encontrou a conexão. Vocês atenienses são pessoas religiosas, olha aqui de Deus desconhecido, eu conheço, é sobre ele que eu vou falar. A igreja, a comunidade de discípulos, casa de oração aqui em Piracicaba, ela tem que ser apropriada a essa cidade. Para isso nós devemos ter uma indignação, não podemos nos acomodar, devemos buscar a posicionamento, devemos conversar. Em terceiro lugar, nós devemos ter compaixão da cidade. Paulo ficou indignado. Paulo disse: que legal, vocês também creem. Ele parou por aí? Não. Uma palavrinha lá, diz assim, ali: anuncio. Ele começou a proclamar o Evangelho de Deus. Estamos nessa cidade, vivemos nessa cidade, estamos indignados, nós queremos nos conectar, mas nós precisamos ter compaixão da cidade,
não é permitir, não é sentir dó da cidade. Compaixão não é meramente olhar para as pessoas e falar, fica aí na sua vida, vou trazer alguma coisa para trazer conforto e consolo ao seu coração. Não. Nós devemos trazer aquilo que eles precisam. E Paulo trouxe aquilo que eles precisavam. Paulo trouxe o Evangelho e começou a anunciar, a pregar, a proclamar e a falar sobre quem é Deus, seu caráter, sua obra. E por fim, ele ia falar sobre Cristo. Aí eles disseram, não, sobre Jesus, outro dia. Se você terminar o texto, vai dizer, olha, algumas pessoas falaram, queremos mais. Queremos mais. Muito bem, veja bem, compaixão à cidade. A igreja precisa anunciar a presença real e visível do reino na cidade. Anunciar como proclamação, anunciar como vida, anunciar como comunhão. Olha o que Tim Keller disse, querer bem e servir a cidade não apenas revela amor e compaixão, agir assim também fortalece as mãos do povo de Deus que leva a mensagem do Evangelho no mundo. É assim que nós devemos nos posicionar. É assim que nós devemos lembrar da cidade. Quando a gente caminha pela cidade, quando a gente prega o Evangelho na cidade, quando a gente demonstra compaixão pela cidade, a igreja também ela é fortalecida. Nós temos uma outra parte da mensagem, mas nós temos um pouco tempo de aula. Eu vou pedir para você, no slide, ir lá para o final. Qual que é os desafios para a igreja? Para a igreja na cidade. Eu vou dizer 3 desafios para nós na cidade. A gente viu como que Paulo se movimentou, ficou indignado, ele trouxe o diálogo, ele teve compaixão. Paulo estava na cidade, Paulo caminhou na cidade e a igreja está na cidade. Nós precisamos de 3 coisas. Desafios. Primeiro, identificar-se com o contexto cultural sem perder sua identidade. Isso é santidade. A gente tem que se identificar com o nosso contexto. Cada cidade não tem um jeito. Cada igreja na cidade tem que ter o jeito da sua cidade. O jeito da cultura. Lá na igreja que eu estou, em Bastos, a cidade ela gira em torno de um sistema de produção de ovos. E não sei se vocês sabem, mas a galinha não para de botar ovo. Ela bota ovo 24 horas. Então, todo dia tem trabalho. Não dá para fechar. Não dá para fechar o galinheiro e falar assim, olha, segunda-feira a gente reabre. Então é uma cidade que todo dia de manhã todo mundo trabalha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí a escola bíblica não era domingo de manhã? Não ia ninguém. E aí eles criaram um sistema deles. Aí a escola bíblica lá é sábado à noite. É um negócio esquisito pra caramba. Sábado à noite. Mas por causa da cultura da cidade. Então às vezes nós precisamos nos identificar com esse contexto cultural. Uma cidade universitária, uma cidade industrial, uma cidade turística, uma cidade urbana, uma cidade rural. Mas nós não podemos perder uma coisa: a nossa identidade. Somos povo separado de Deus. Santidade. Muitas vezes a igreja, no afã de se identificar com a cultura, ela perdeu a sua santidade. Ela deixou de ser santa. Nós chamamos isso às vezes de liberalismo, de tantas outras coisas, mas veja bem, a igreja, recentemente, uma das igrejas maiores com jovens nos Estados Unidos, até no mundo, os seus líderes, para não perder os jovens, para não perder jovem por causa de um aspecto, consumo de maconha,
eles então disseram: olha, a maconha é meio pecado. A gente aceita pessoas que bebem, pessoas que fumam, tal, então a gente aceita também quem... Porque todo mundo, a cultura fuma maconha, então a gente não vai conseguir mudar isso mesmo, não, fica do jeito que está. Ela perdeu alguma coisa, não perdeu? Recentemente a igreja da Inglaterra começou a reconhecer não só o casamento homoafetivo, mas também aceitar pastoras nessa mesma condição, para não perderem, para se identificar com a cultura. Você acha que ela não perdeu alguma coisa? Será que a gente não perde? Então nós temos que nos identificar com a cultura. Paulo fez isso. Dialogou, teve compaixão, estava lá naquele lugar hostil a ele, mas ele estava lá. Mas nós não podemos perder a nossa identidade, santidade. O segundo desafio para nós, veja bem, nós não podemos perder ter a linguagem que comunica com a cidade sem perder a sua identidade, o conteúdo bíblico. A gente precisa falar a língua do povo. Então, quando a igreja, a Casa de Oração começou em 1990, 89, provavelmente o pregador vinha de carne e gravata. Se ele não tivesse de carne e gravata, você fala, esse camarada não tem unção do Espírito, não tem óleo. Eu me lembro que eu tinha 19, 20 anos, chegou um pastor novo na igreja, e o dia que ele tirou o terno e pregou só de camisa e gravata, parecia que ele tinha quebrado o público. Quando acabou o culto, ninguém falou da pregação. Você viu, ele tirou o paletó. Ah, esse é dos meus, esse é moderno. Outros, imagina, tirar o paletó, que desrespeito. Questão, uma linguagem que comunica com a cidade. O jeito da gente conversar com a cidade. A gente tirou a gravata e o terno só para tirar o jeito da cidade, a gente é Brasil. Me lembro da minha mãe contando que o pastor da adolescência dela, em Tupã, Patá, naquela região da Alta Paulista, com 40 graus de calor, ele fazia visita a pé no período da tarde de terno e gravata. Tu imaginou que sofrimento era aquele? Que ministério que era aquele? Eu tenho vontade de vez em quando fazer visita com os irmãos de bermuda. Tão calor, tão quente, aí eu chego na casa assim, o calor suando, falo assim, puxa, não tem um ar-condicionado, não tem um ventilador, eu queria ir de bermuda. A gente precisa ter a linguagem. Mudou. A gente precisa cantar uma música que fala com a juventude. Nós precisamos de cantar uma música que toca o coração da comunidade. Fazer um culto que aquela pessoa que nunca ouviu o Evangelho, ele fala assim, entendi. Cara, eu entendi. Eu me senti parte. Eu cheguei no meu líder de jovens e falei, olha, eu queria que você não usasse algumas expressões, varão, varoa, abençoado, abençoada, leão de Judá. Fala você, fala Senhor, fala Senhora. Fala que Jesus está aqui. Fala que o nosso Deus está aqui. Mas fala uma coisa que as pessoas entendam. Aí jamais perdemos o conteúdo. Paul Tillich foi um grande teólogo alemão que tentou fazer essa conexão. E ele escreveu uma teologia sistemática de 1000 páginas, um negócio desse tamanho. Só que ele não citou a Bíblia. Ele falou a linguagem que comunica a cultura, mas abriu mão do conteúdo bíblico. Vocês não vêm ao culto para ouvir um coach.
Vocês não vêm ao culto para ouvir uma palavra motivacional. Vocês não vêm aqui para ouvir uma palavra que melhora a sua estima, seu indivíduo, o seu individualismo. Você vem aqui para prestar culto ao Deus desconhecido, a ouvir o Evangelho, a receber a palavra do Senhor. Nós temos que ter a linguagem que comunica, e jamais perder a nossa identidade, o conteúdo. Não podemos abrir mão disso. O terceiro desafio para nós, então, é identificar-se com a cultura. Significa também ser relevantes no mundo, sem perder a nossa identidade. Isso tem a ver com a nossa missão. Se a Rua Visconde, se Piracicaba, no domingo, numa quarta, todas as igrejas fechassem suas portas, se todos nós cristãos ficássemos fechados em nossas casas, me responda, o mundo sentiria falta de nós? O mundo sentiria a ausência do povo de Deus? Se as rádios evangélicas, os canais de TV gospel, os pregadores de TV, de mídia, de Facebook, de YouTube, de Instagram, se todos nós nos calássemos um dia, será que nós seríamos percebidos e sentiríamos a falta? O mundo sentiria a nossa falta? Porque se eles não sentirem a nossa falta, é porque nós somos irrelevantes. A missão tem que nos tornar relevantes. Nós temos que ser relevantes no mundo. Ser relevante no mundo, para o pastor, não é ser famoso. A gente está confundindo isso. Ser relevante no mundo também não é ser grande. Porque a igreja em Atos, ela não era grande. Nem tinha templo. Ela era relevante. Era relevante porque tinha um espírito. Era relevante porque tinha um tudo em comum. Era relevante porque oravam. Era relevante porque estavam alegres em ser povo de Deus. Eram relevantes porque qualquer pessoa que chegasse a eles, eles eram agregados, por isso eles eram relevantes. Nós temos que estar no mundo, essa é a nossa missão, e não podemos deixar de ser relevantes. O mundo precisa ouvir o Evangelho, o mundo precisa da luz em meio às trevas, o mundo precisa do povo de Deus. Nós não podemos ser igual ao mundo, senão nós vamos deixar de cumprir a nossa missão. Amém? Amém. Vamos para o nosso intervalo.